Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cleber Soares, com você mais uma vez aqui, com vídeo novo no canal. Deus abençoe sua vida. Querido, nós estamos com a nossa Bíblia aberta. Nós estamos hoje falando de um assunto, querido, sobre profetas. Nós temos visto aí algumas profecias aí jogando por aí, né, e se alastrando cada vez mais. Mas não julgueis o profeta. Não julgueis o profeta. A profecia tudo bem, se você achar que convém julgar, não é? Aí cada um toma a sua decisão. Mas o profeta é bíblico, não vão julgar os profetas. Tem muitos profetas, e os profetas vai ter até, desde o começo, vai até Jesus voltar. Isso. Algumas pessoas dizem, mas os profetas foram só até João Batista. Não, que os profetas continuam por aí. E nós somos, para a glória de Deus, todos nós, né? Buscando a presença de Deus, Deus nos dá essa autoridade para profetizar no nome dele. Queridos, deixa eu falar com vocês. Estou com um livro aberto aqui, a palavra de Deus. E eu quero ler com você também aqui, ó, no primeiro livro do profeta Jonas. Olha só, vamos falar de profeta mesmo. Tem profeta obediente e profeta desobediente, mas cada um tem aí a sua história para com Deus, não é? E cada um então fala com Deus como ele quiser, não é? O importante é que nós precisamos falar com Deus mesmo, porque o único que pode nos ouvir é ele. Querido, o profeta Jonas, segundo a palavra de Deus, que nós vamos estar lendo aqui, você vai acompanhar comigo, ele era um profeta abençoado, Deus o amava. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Você que é um profeta do Senhor, você sabia que muitas das vezes Deus pode te usar, porque no seu coração talvez você tenha algum rancorzinho, alguma coisinha, com uma nação, com um povo, ou com alguém da sua família, ou com um amigo, sabe, ou na igreja. Deus pode te usar exatamente para que você entenda que você não é maior do que ele. Ele pode te usar, sim. E foi o que aconteceu com Jonas. Nós vamos ler e você vai ver claramente aqui, querido, que Jonas era apaixonado com o povo de Israel. Ah, mas como era apaixonado. E aí o que acontece, querido? Os ninivitas, o qual nós vamos estar falando neles aqui, era um povo que, olha, não gostava do povo de Israel, não. Os ninivitas, eles tinham ódio do povo de Israel, porque o povo de Israel era uma nação abençoada. E com isso, os ninivitas tinham uma espécie de um ciúme. E aí, até aí tudo bem, não é? É normal um povo não gostar do outro, isso faz parte. Não importa se você gosta, ou se ama, se não ama, o importante é você ter um certo limite, porque o céu é logo ali. E se o seu alvo é o céu, o meu também é. Então que tal estamos juntos aí, não é? E todos ir para o céu. Não é uma boa? Eu creio que nós temos que pensar por aí. Vamos esperar a música passar lá. Ao batuque. Muito bem, o batuque passou. Estou aqui, queridos, falando a respeito realmente desses profetas, que Deus usa os seus profetas mesmo. Não é? Deus usa nós. Se nós não somos instrumento dele, o Jonas era a mesma coisa. Então,
Então, deixa Deus te usar. Ah, Kleber, mas Deus não pode, usa outro. Aí você começa a passar, usa outro, Senhor. Mas logo eu. Oh, querido, você sabe o que me chama a atenção no livro do profeta Jonas? Senhor, por que usar Jonas? Por que tinha que ser Jonas? Jonas era apaixonado com o povo de Israel e tinha uma espécie assim de, não vou dizer raiva, mas era triste com o povo de Nínive. Porque o povo de Nínive não gostava do povo de Israel. E como ele era israelita, ele falou, pô, peraí, tá errado isso aí. Mas querido, então isso entrou no seu coração, não deixa as coisas entrar no seu coração, não estamos combinados? Deixa vir as coisas acontecer, não deixa entrar no seu coração, não. Porque o que entra no seu coração, querido, isso é que contamina a alma, viu? Entrou no coração, a alma está contaminada. Olha o que aconteceu com o profeta. Vem, abra sua Bíblia aí comigo. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler comigo aqui, olha só. Capítulo número 1, a partir do versículo 1. Eu quero ler com você só alguns versículos aqui para nós meditar na palavra de Deus. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, olha só, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses, e lançaram no mar. E lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens aí, ó dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Meu Deus. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio. Que veio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que é que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: O que faremos nós para fazer o mar se acalmar? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por lançar-se à terra, mas não podiam,
porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Eles então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós rogamos, que não nos pereça, mas por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós o sangue de inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. E levantaram Jonas e lançaram o mar, e cessou o mar a sua fúria. Queridos, nós estamos aí diante da palavra de Deus, e que nos chama, meus irmãos, a atenção nesta palavra é que Jonas, ele tinha um compromisso de obedecer ao Senhor. E acontece, querido, que Jonas, ele, ao invés de ir para Nínive, ele disse: eu não vou para Nínive. Aquele povo está tendo o que merece, porque o Senhor me chamou. Assim pensava Jonas: o Senhor me chamou para ir e profetizar para aquele povo, mas é uma oportunidade que eu tenho, e o povo de Israel, os hebreus, eles também vêm ter essa oportunidade de deixar os ninivitas se acabarem e Deus vir com a sua ira sobre eles. Jonas agora, ao tomar essa decisão, por não obedecer à voz do Senhor, na verdade, não era uma voz qualquer, na verdade era uma ordem. E quando o Senhor nos dá uma ordem, o mínimo que nós temos que fazer é cumpri-lo. Sim, é cumpri-lo. Agora Jonas pega esse navio e vai para Tarsis. E segundo o que nós lemos aqui, as coisas começaram a dar errado naquele navio. E o que aconteceu, querido? Nós já lemos aqui. Aqueles homens clamaram pelos seus deuses e não conseguiram resolver o problema. Pegaram as suas bagagens e lançaram fora, quem sabe também até os seus mantimentos, quem sabe, seus alimentos. E o navio continuava, por ali, de um lado ao outro. Perdeu totalmente o controle. Agora, meus queridos irmãos, eles clamam de novo aos deuses e diz: o que está acontecendo? E eles disseram: vamos ver o que está acontecendo. E quando chegaram lá, procurando mais bagagem, provavelmente para jogar no rio ou no mar, eles encontram alguém que estava dormindo lá no porão do navio, bem lá no fundo, lá embaixo, bem nada. E eles chegaram, assustaram, e disse para Jonas: o que faz tu aí, ô dormente? Será que tu não está vendo o que o navio está para quebrar seu meio? O vendaval está terrível, e você nessa tranquilidade? O que está acontecendo? Mas antes que Jonas respondesse, eles disseram: vamos lançar sorte e vamos ver se qual de nós estamos em pecado. Alguma coisa Deus está cobrando de nós, porque já jogamos tudo no mar. E o navio continua à deriva, de um lado para o outro. Agora, meus queridos irmãos, a palavra vem nos dizer que eles, tirando sorte, essa sorte agora cai aqui sobre Jonas. E agora ele disse: já que caiu em Jonas, explica para nós o que realmente está acontecendo. Jonas então abre a sua boca e começa a explicar para eles o que realmente estava acontecendo naquela hora e por que estava acontecendo. E ele disse aos marinheiros: olha, eu sou hebreu e eu recebi do meu Deus um comunicado, na verdade uma ordem, para que eu fosse para uma cidade
para me profetizar contra ela. E no entanto, eu estou no caminho indo para Tarsis. Mas acontece que o meu caminho eu teria que ir para Nínive. Isto é, Tarsis está para um lado, Nínive está para o outro. Então Deus, vendo que eu estou tentando enrolar ele, tentando passar ele para trás, ele é onisciente. Ele viu. E eu agora estou nessa situação e colocando a vida de vocês também em situação. Portanto, lance-me ao mar e vocês verão que essa tempestade vai passar. Agora diz a Bíblia que aqueles marinheiros orando para eles disse: Senhor, não impute a nós esse pecado. Porque os marinheiros fizeram aquilo ali, querido, com muita dor no coração, com muita tristeza em lançar aquele homem sobre o mar. Querido, escute uma coisa. Você que é profeta de Deus, você que está ao alcance da minha voz, escute isso em nome de Jesus. Se Deus te falou para fazer algo, faça. Faça, ore, busque, tente ter a certeza que isso é uma coisa de Deus, que Deus realmente está te mandando. Ouve a voz do Senhor. Não os deixe passar despercebido. Fique atento o que o Senhor está te mandando fazer. Agora diz a Bíblia que se Deus te mandou fazer alguma coisa, é melhor fazer. Se o Senhor falou, faça. Você não fica aí indicando uma coisa e outra e você não sai do meio do caminho. Você não é quente e você não é frio. Muitas das vezes você que é chamado por Deus para ser um profeta. E na hora de você profetizar, você não buscou realmente a presença de Deus para ver se aquela confirmação era verdade, se aquilo você precisava de fazer mesmo. É o que nós temos visto como em muitas profecias por aí, que infelizmente não tem dado nada certo. É porque o profeta está agindo como Jonas. Portanto, querido, a mensagem que eu trago neste dia: ouve a voz de Deus, porque Deus tem um compromisso com a tua palavra. Ele honra a tua palavra e Ele acredita em mim, Ele acredita em você como um profeta dele. Portanto, quer nos usar neste dia. Queridos companheiros, ouvintes da palavra de Deus, agora diz a minha Bíblia que pegaram Jonas e lançaram ele sobre aquela água. E Jonas está ali agora de um lado para o outro, mas há um grande peixe engole Jonas, porque tinha um propósito. E Deus não abre mão, querido. Deus não abre mão da tua palavra. Não abre mão. Ele disse para Jonas ir. Ele escolheu Jonas, era para Jonas ir. E Jonas agora, por causa da vaidade, de não querer perdoar os seus irmãos, que os ninivitas também eram e é nossos irmãos, querido. Sim. Agora, Deus agora vai sobre Jonas. Aquele grande peixe pega o Jonas, engole Jonas. Poderia ter morrido, mas ele não morreu no ventre daquele peixe. E aquele peixe chega num determinado lugar, eu não sei qual foi a velocidade, eu não sei, querido. Mas deixa agora uma conjectura minha. Eu não sei o tamanho daquele peixe, não sei. E não me pergunte também não, ok? Não me pergunte não. Mas eu não sei até onde aquele peixe foi na beirada do mar. Até onde foi na areia, na praia, eu não sei. Mas que ele soltou Jonas, soltou. Se ele fosse muito para a beirada da praia, provavelmente ele ia agarrar por ali. Eu não conseguia voltar. Certo? Eu não sei qual a distância. Mas que o Jonas teve que sair. E ele saiu dali, querido, e vai a Nínive. Ele obedeceu à voz de Deus. Mesmo contra os custos dele, ele foi. Querido, ele foi. E quando chegou lá em Nínive, ele realmente clamou ao Senhor
por aquele povo. E aquele povo ouviu a voz de Jonas. Queridos, escute isso. Querido, vê se dá para você entender. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quando Deus quer te usar, Ele vai te usar, querido. Ele tem as estratégias dele. Fique tranquilo. Ele tem as estratégias dele. E se Ele diz que vai te usar, pode ter certeza, vai fundo. Busca em primeiro lugar, busca a Deus. E diz, Senhor, eu vou, tu está comigo. Se tu estiver comigo, eu vou. E Ele vai dizer, estou contigo. Tu és o profeta, vai. Agora, queridos, a Bíblia que ele vai. Mas só que ele continuou com aquela tristeza do coração dele e disse, eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer. Mas aquele povo não vai acreditar em mim, porque ele sabe que eu não gosto dele, que eu sou hebreu. Eu vou defender os israelitas. Então eles vão entender que eu também faço parte daquele povo. E é até perigoso eles me matar, mas eu vou falar, mas eles não vão nem dar ouvido, ó, não vai dar ouvido. Só que ele esqueceu que quem estava dando ordem é o Senhor. E quando o Senhor fala, escute isso. Quando o Senhor fala, meus amados, não coloque em dúvida aquilo que o Senhor fala. Ele age. Sim, ele age. E não foi diferente, querido. Jonas falou por falar. O que Jonas falou nem no coração dele estava, querido. Porque ele falou, eu vou falar, mas Deus não vai ouvir mesmo, é claro. Certo? Porque esse povo aí, esse pessoal não gosta de mim não, então eles vão me dar ouvido. Só que o povo deu ouvido à palavra dele. Querido, o inesperado, deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Tem muitas coisas que a gente não acredita que vai acontecer. É uma coisa inesperada. É como um milagre. Tu acredita no milagre? Eu acredito. Você acredita na ação de Deus? Eu acredito. Continue acreditando. Porque diz a Bíblia, querido, que ele foi e ele orou para aquele povo. E diz a Bíblia que aquele povo obedeceu. E aquele povo entrou em uma consagração, em um jejum. Eles fizeram uma mudança na vida deles. E eles, agora que mudaram as roupas, vestiram roupas de saco e sacrifício a Deus. Isso foram os ninivitas. Homens cruéis, homens que estavam na iniquidade. Os homens ruins. Mas as palavras de Jonas, que Jonas achou que estava falando dele mesmo, ele enganou, porque quando você abre sua boca, é Deus que está falando na sua boca, porque quando Deus fala, Ele só usa a boca, Ele só usa, querido, nossos lábios, porque quem está falando é Ele. Ouça a palavra de Deus, dê ouvido a voz de Deus. Você não tem noção quem é Deus, o tamanho que Ele é. Agora, meus amados irmãos, Jonas sai dali depois que deixou a mensagem, descrente, e disse assim: olha, Deus falou que vai destruir essa cidade, e eu acredito que vai destruir mesmo, porque esse povo, ó, tá nem aí pelo que eu falei. Só que ele não entendeu. E aí, querido, dentro da ignorância dele, ele foi, achou um pé de abamboeira, com folhas enormes, mas que sombra deliciosa. Jonas era covarde, né, querido? Vamos ser sincero. Jonas era covarde, senhor. Por que ele foi fazer aquilo ali? Você sabe que, quando você continua lendo, sabe o que ele fez? Ele sentou debaixo de uma abamboeira, num lugar fresquinho, gostoso, sabe? E ele está ali, quietinho. E ele falou: é aqui mesmo. Deus fez nascer essa boboeira que foi para mim, deixa eu ficar quieto aqui. Aqui é meu lugar. Querido, e quando vem no pensamento do pensamento, porque ele ia falar com quem ali? Ele pensa assim: eu vou ficar na boa aqui, só para ver o meu Deus destruir aquela cidade. Amados, escute.
nunca deseje o mal ao seu próximo. Por mais que ele seja o seu inimigo. Lembra de Jesus? O que Jesus fez? Senhor, perdoa-os porque não sabe o que faz. Inimigo maior do que aqueles que mataram Jesus, querido. Estevão está sendo apedrejado. Quando ele está para morrer, ele disse as mesmas palavras: Senhor, não impute o pecado sobre esse povo por causa de mim, mas perdoa eles. Querido, o desejo do nosso coração, o desejo do coração de Deus, é que as pessoas não se percam por nossa causa. O nosso desejo é pregar a palavra de Deus, que as pessoas aceitem e entrem no céu. Queridos, o inferno ele é tão terrível que nós não podemos desejar ele para ninguém. Para ninguém. Para o seu pior inimigo. Nunca deseje o inferno para ele. Nunca faça isso. Tenha uma noção do que é o inferno. E tenha uma noção do que é o céu. E por mais que você não goste do seu inimigo, eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai querer que ele vá para o céu também. Um pouquinho só de sensibilidade. E amor ao próximo. O segundo mandamento. Se você tiver um pouquinho dele só, você vai querer que ele vá para o céu. E agora diz a Bíblia, querido, que de um minuto para o outro, aquela coisa bonita, aquela sombra gostosa, fresquinha, aquele ventinho que acalmava Jonas, oh, delícia, né? Secou, virou pó. E quando Jonas percebe a careca, ela estava queimando. Ah, meu Deus do céu. E Jonas agora começa a reclamar: mas por que então? Senhor, minha careca, Senhor. Que ele disse, você está entendendo, né? É a maneira de nós dizermos. Isso aqui é Bíblia sem rodeio, então o Senhor nos usa a maneira que Ele quiser. Queridos irmãos, diz a Bíblia que Deus fala com Jonas tão sério como falou das outras vezes. Disse: Jonas, você está tão preocupado com essas plantas aí, com essa boboeira aí. Você está preocupado porque eu tirei elas de você. Eu tirei para que você entenda que aquele povo lá, o qual que você desprezou, Jonas, é muito mais importante do que esse pé de abóbora aí. Esse simples pé de abóbora. Esse pé de abóbora, eu faço dele o que eu quiser. Mas aquele povo lá, não, Jonas, eu tenho algo especial. Eu morri por aquele povo, Jonas. Entenda isso em nome de Jesus. Deus desceu do céu, desfez lá a sua glória e veio a essa terra. Nasceu da Virgem Maria, para que nós viéssemos entender que Ele não queria e não quer que nenhuma alma se perca. Portanto, amados queridos companheiros, Deus teve misericórdia de Jonas, mas Deus os chamou a atenção na hora certa. Deus usou Jonas, sim, mas na hora de chamar a atenção, Deus falou com ele: Jonas, não pode ser assim. Eu te chamei, mas você não pode fazer isso. Mude de atitude. E eu te garanto, querido, que a partir daquele dia, Jonas começou a ter uma nova direção. Com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde você, querido companheiro. E se você gostou desta mensagem, se ela te fez bem, quem sabe pode fazer bem a outras pessoas também. Porque a mim me fez muito bem. Então compartilhe. Compartilhe. Dê o seu like aí. Inscreva no nosso canal. É totalmente grátis. E o sininho, não deixe de apertar, para você estar recebendo nossos vídeos.
Queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço carinhoso de Cleber Soares, seu companheiro de todos os dias. Amém.